Começamos com o Mjolnir. Bom dia, general. Morning, Big Sam. Tá acordado desde que hora, pai? 5? 5 horas. Ei, lá, alvorada sempre cedo, hein? Já dei alvorada logo cedo. Papos, vamos falar de bioquímica, então, essa sexta de manhã aqui? Vambora, sextou já. Estamos no... Bom, tem acho que duas coisas que o pessoal mais gosta, né? Ganho de massa muscular e perda de gordura. É, E de certa forma parece que essas coisas elas estão meio que relacionadas, né, Papos? bastante. Quando a gente vê, por exemplo, aquilo que leva à perda de gordura, por exemplo, controle de nível de insulina, que também leva a ganho de massa muscular devido ao controle da resistência periférica à insulina. Quando a gente lida com aquelas vias que normalmente a gente observa o pessoal falar, ou internet, ou propaganda de suplemento, mTOR, P60S6K, S6, isso daí ele interfere também, ela tem essa similaridade? Como que funciona? Então, você tocou num assunto extremamente interessante e que eu estava pensando em abordar isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas gostam de entender essa via AKT-mTOR no músculo. Mas eles acham que o músculo é o único tecido que faz, né, que tem essa via. E, na verdade, a gente sabe que o tecido adiposo, ele é um órgão, talvez o maior órgão endócrino que nós temos, e ele é muito, muito, muito mais eficiente que o músculo. E ele faz essa via com muito mais eficiência. Então, pouca gente sabe que o tecido adiposo também tem a via KT-mTOR e a via da MPK. E que essas vias são antagônicas também no tecido adiposo. Então, por exemplo, logicamente que a gente está falando de um processo crônico, né? Não do agudo. Porque, vamos supor, quando você começa a ingerir alimento, essa via é ativada, pelo menos durante uns 30 minutos, ela começa a ser ativada. Aí ela chega num pico de 90 minutos. Com 120 minutos, ela já está estabilizada. Então, vamos supor que a gente faça uma ingestão alimentar extremamente alta de uma forma crônica. Essa via vai ficar ativada, né? Então, em vez de eu pensar na hipertrofia do músculo esquelético, agora eu estou pensando na hipertrofia da célula adiposa, que vai acontecer da mesma maneira. Então, ela vai responder com privação de alimento e ela vai responder com ingestão de alimento demasiado. Agora, o grande perigo é as pessoas entenderem isso. Então, eu vou ativar a via da MPK no tecido adiposo se eu fizer jejum. Sim, vai. Mas Também isso vai não quer ativar dizer no que você vai músculo. emagrecer, né? São dois Sim. pontos completamente distintos. É que nem síntese de proteína e hipertrofia muscular, né? Exatamente. Porque dá a impressão que você está falando de uma via que você aperta o interruptor, liga e desliga, liga e desliga. E não é assim, né? Então, por exemplo, se eu estiver ingerindo glicose agora, carboidrato, eu vou ativar essa via do mTOR, sem dúvida nenhuma. Talvez mais potente com aminoácidos, né? Talvez mais potente se eu tiver uma proteína com uma concentração maior de leucina, mas não quer dizer que eu vou precisar tomar leucina para isso, ou não quer dizer que uma outra proteína que tenha um APDC-AS, né, esse ranking de aminoácidos, maior ou menor com leucina. Isso aí não faz diferença, é a mínima diferença. Então, só está dizendo o seguinte, olha, a via está estimulada desse jeito e a via vai ser inibida do outro jeito. E Então, funciona... Perdão, pai, pode não, terminar. pergunta. O que eu queria ligar nisso que o senhor está falando, já é essa resposta de interleucinas, né? Então, aquelas substâncias inflamatórias. Para levar pessoal que uma coisa é inflamação no músculo causada pelo exercício, outra coisa é inflamação na gordura Ah, causada por uma rotina ruim, né? e na verdade você tem no músculo uma proteína enorme que tem, se eu não me engano, 167 aminoácidos, que é a leptina. E a leptina, ela é regulada também por isso, né? O tecido adiposo, ele regula essa produção de leptina
E, curiosamente, ela é maior em obesos, né? E muito maior nas mulheres que nos homens. Então, nos homens, ela é cerca de 5 vezes maior no obeso que no magro. Agora, nas mulheres, ela é muito maior ainda. Então, a mulher ela tem muito mais possibilidade de engordar, fazendo uma ingestão crônica e elevada de alimento que o homem. Parece que a mulher ela é meio programada para ganhar gordura, né? Até por conta de fertilidade, gordura na Exato. mama, Isso é né? uma questão de sobrevivência da espécie. Que, aliás, quando a gente fala em obesidade, né, a gente sabe que o problema é multifatorial, tem muita coisa envolvida. Mas um desses problemas, ele já vem há pelo menos no aparecimento do Homo, né? E nessa transição do Neandertal para o Sapiens. Então, o que acontece? Antigamente, a gente tinha os hominídeos, que eram caçadores e coletores. E eles tinham um gene ativado chamado TRIFT. Esse gene ele foi silenciado com o passar dos milênios, né? E hoje, você, em vez de ser caçador e coletor, você é apertador de botão de TV. É Né? verdade. Então, esse é um dos motivos pelo qual a obesidade está imperando no mundo. E a gente tem aí um prognóstico que em 2025 a obesidade o Brasil vai ser o 5º país mais obeso do mundo. É preocupante isso. A gente vai pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente obeso. Com a diferença de que somos um país mais pobre, né? Então a obesidade Exatamente. aqui, o Mas, olha, diabetes. eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, porque os Estados Unidos é um país rico, só que a comida é muito barata. E as pessoas não entendem e acham que o americano ele é aquele sujeito sempre com o abdômen de gominho, né, todo sequinho, que a gente vê nas revistas. Não é. Como a comida é muito barata e eles trabalham muito, o americano normalmente ele tem 2, 3 empregos. Quer dizer, lógico, eu não estou falando dos professores universitários, dos pesquisadores, mas a população em geral, né, que recebe menos, ela tem 2, 3 empregos, ela não tem tempo para fazer exercício. E ela compra comida no Walmart, por exemplo, muito barata. E aquela comida industrializada. Você pega, põe no micro-ondas, come e vai trabalhar. Aonde eu morei, lá em Boone, era uma montanha, então ali a população era constituída por treatment, né, que é cortador de árvore, né? E então você viu um pessoal mais forte, tal coisa. Agora, quando eu ia lá para Charlotte, que é onde é o aeroporto internacional, que fica 2 horas, pô, é impressionante. A obesidade impera ali. Você entrava nos restaurantes para tomar café da manhã, pô, era a mãe, era o pai, era o filho, era o cachorro, era todo mundo obeso. Impressionante. E é uma coisa meio que cultural deles, acabou ficando, né, pai? É. Quando o senhor estava na cidade, porque a gente tem aquela sensação, né, de que a cidade grande ela tem mais conhecimento, tem mais a cultura é um pouco mais difundida, você tem mais relação social entre as pessoas, a gente imagina que a gente vai encontrar mais gente magra, mais fitness, mas aparentemente, né, pelo menos o que o senhor está contando, a história lá era um pouquinho diferente, né? É bem diferente. Os Estados Unidos é um país que ele mascara aquilo que ele é. Então as pessoas, os Estados Unidos é um lugar onde tudo acontece, né, todo o pessoal treinado, é meio que uma propaganda enganosa, porque a população é doente. Justamente por trabalhar demais, fazer exercício de menos e ter a comida, o acesso à alimentação muito barato. Tanto é que o Arnold Schwarzenegger ele foi o grande embaixador americano na época do Bush para fazer as pessoas começarem a fazer exercício também, né? Você vê que a pirâmide alimentar americana ela é verticalizada e do lado tem uma escadinha com um bonequinho subindo, que é para incentivar a prática do exercício.
Mas, de certa forma, até o high school, o indivíduo lá, ele pratica bastante exercício, não, pai? É, pratica, mas não quer dizer que não tenha o estudante obeso também, né? Isso tem. Mas em faculdade, por exemplo, o esporte, ele é muito mais forte do que aqui, por exemplo, É, não. na Pelo menos é a imagem faculdade, que a gente tem, né, dessas coisas, só do que assim, college, o cara que paga a faculdade com treino. a faculdade é cara, né? E para você ser bolsista, vamos supor, você vai ter uma bolsa porque você é atleta. Se Hum, você é atleta, então provavelmente você já não é obeso, né? Você é um cara verdade. que treina. Fato. Mas é uma minoria, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar a faculdade. Às vezes os pais trabalham 20 anos para arrumar dinheiro para pagar a universidade para os filhos. E quando o filho se destaca em alguma coisa, ele vai lá e tenta a bolsa integral, 80% ou 50%. A filha do meu amigo lá, o McNaught, que você conheceu, Uhum. lembra? Então Lembro, ela lembro. conseguiu uma bolsa de 60% para correr. Então ela está Caramba. fazendo tracking, né? Com bolsa. Puxou o caminho do pai. Pai, da ordem de quanto é uma faculdade lá, hein? Olha, por volta de US$ 100.000 ou mais, dependendo da faculdade, ao ano. Nossa senhora! Os pais, aqueles que, lógico, a gente não tem noção do que é classe baixa, classe média e classe alta nos Estados Unidos, né? Mas o pessoal da classe média, por exemplo, os pais trabalham economizando dinheiro para poder pagar o college para os filhos, né? Não é uma coisa assim fácil e acessível a todos. Por E isso que lá nos Estados mesmo, Unidos você tem técnicos, não é muito. E e pessoal que me- faz serviço de chaveiro, né, cortador de grama. E os caras vivem bem. Tem carro, tem tudo. e mesmo faculdade pública lá é paga, né? Ela não é pública 100%. Hum. Ela é uma parte pública, uma parte privada. E aí o que vai complementar o orçamento delas, provavelmente essa parte de pesquisa, É, desenvolvimento, porque lá eles podem ter toda essa parte de patente, invenção, né? tem. Por exemplo, a universidade que eu fiquei, a Appalachian State University, quer dizer, é uma universidade estadual, Estadual. mas é paga, né? Não é de graça, que nem aqui a gente tem a USP, que é estadual, a UFPR, que é federal. Lá isso não existe. Tanto que eu ficava tentando explicar para eles que tinha universidade aqui que era de graça, eles não entendiam. Mas como de graça? Quem paga? É o governo. Eu acho engraçado essas coisas deles, de diferença nossa de realidade, né? Eu tinha uma. E é sempre essa pergunta, né? Então, como assim, de graça? Quem paga isso, né? Eu lembro que eu trabalhava na minha HP ainda, na minha HP Muscle Meds, e aí uma vez o dono deles, o Gerard, ele veio pro Brasil e eu fui pegar ele de carro no aeroporto, né? E o meu carro é blindado. Aí ele começou a achar esquisito. Eu falei, tem alguma coisa errada com o seu carro? Eu falei, não tem nada com o carro. Porque esse carro é esquisito, esse carro não é assim. Aí ele bateu no vidro, o vidro grosso. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, não, é um carro blindado, né? E ele ficou revoltado, falando, mas quem que você está pensando que você é o presidente dos Estados Unidos para andar de carro blindado? Eu falei, malandro. Então, Só que eu, uma coisa que o pessoal não entendia, e eu precisava explicar várias vezes, é que as casas no Brasil têm muro, tem cerca eletrificada, né? Os edifícios têm porteiro, tem um esquema de segurança tremendo. Os caras não entendiam isso. Porque aonde eu morava, eu nunca deixei a porta trancada. E às nossa. vezes ela ficava aberta o dia inteiro. Eu só fechava à noite porque de repente podia aparecer um urso ali desgarrado e entrar em casa. E o gozado é que o xerife da cidade era meu aluno de jiu-jitsu. E aí eu perguntei para ele, né, o Jason, que foi veterano de guerra, né, no Afeganistão, eu perguntei, o Jason, como é que é a criminalidade aqui na cidade, né? Ele falou, criminalidade?
Não, tem um cara lá que às vezes tenta matar a mulher, tem um outro ali que se droga, mas não existe roubo, não existe nada aqui. Quer dizer, Os bandidos são até conhecidos já, né? pô, nem existe, cara, nem existe. Você anda a qualquer hora da madrugada ali sozinho, pode deparar com um osso, né? Mas com bandido não. Acho que eu prefiro deparar com bandido. Com urso não é bom negócio, não. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, porque muito paciente tem ficado... A gente tem essa liberação mais de assunto, assim, em mídia leiga, e parece que agora eles aprenderam que existe leptina. Então Uhum. tem paciente que quer fazer, por exemplo, o exame, e se o paciente ele tem curiosidade, eu costumo pedir. E ele volta na consulta revoltado, porque ele vem com uma leptina alta, só que ele fala assim, mas como assim? Eu não devia sentir fome. E aí a gente explica, olha, muito do que a gente produz no nosso corpo, a gente faz resistência, porque são mecanismos hormonais, então quando você tem muito de um hormônio, a tendência é o teu corpo tentar proteger você do efeito do excesso desse hormônio, fazendo um processo de resistência, né? O que é um grande desafio, porque quando você pega um sujeito com resistência à leptina no começo do processo, ele vai perder gordura e a leptina cai. Só que a resistência à leptina ainda existe. Então Tá. a fome vai no teto. Então eu já aviso, ó, primeira semana vai ser infernal. E eu oriento ele, falo, olha, não perca uma refeição, não substitua a refeição, coma comida para você ter saciedade, senão você vai enlouquecer. Tá. Porque se esse cara, ele além de estar caindo o nível de leptina, ele sentiu o estômago vazio, a dieta vai pra cucuia. Existe ação da leptina no músculo, pai? Alguma coisa assim? É, até existe, mas ela se concentra mais no tecido adiposo, né? O grande problema é que quando a leptina cai, a grelina sobe. E a grelina estimula a ingestão de alimento, né? E você tem, por exemplo, por causa da obesidade, a leptina ela é uma citocina, né? É um agente inflamatório também. E quando a gente tem essa obesidade, você já tem resistência periférica à insulina, né? Você tem um monte de coisas que vão acontecendo, que vão desregulando totalmente o metabolismo. E o grande problema desses pacientes, eu acredito, né, é que você tende a fazer esse fracionamento de alimentos a cada 3 horas para o sujeito se sentir, pelo menos, alimentado, né, não querer comer. E, às vezes, as pessoas acham que, não, então eu vou ficar sem comer. Eu vou fazer jejum, só vou fazer uma refeição ou duas e tal e coisa. E esse é o grande problema, né? Porque ainda tem o aspecto da compulsão. E isso aí não tem jeito, né? Isso é direto no sistema nervoso central. A hora que vem essa compulsão, se assalta a geladeira, começa a comer, e aí isso começa a se tornar uma coisa crônica e vai embora, né? Vai embora. E aí você fala assim, então eu vou fazer exercício para melhorar isso. Só que o exercício, ele contribui muito pouco, né? As pessoas não entendem. O gasto calórico de uma atividade aeróbia, por exemplo, de 1 hora, no Fat Max, que é Uhum. 65% do VO2 máximo, é muito baixo, né? Você vai gastar, no máximo, 600 calorias ali em 1 hora. Você tomou um açaí com granola, Ah, alguma já coisa, foi. já, né? Foi embora. Três bombons sonho de valsa, acabou já. É. Então, essa relação exercício-emagrecimento, ela é mal entendida, né? E a gente sabe que o principal fator é o déficit calórico, né? Você tem que ingerir menos alimento. E isso é uma coisa difícil, né? Essa adesão a esse programa, essa reprogramação é muito difícil. O senhor sabe que o senhor lembrou da grelina, e eu peguei uma época recente agora que o pessoal redescobriu análogo de grelina. Uhum. E assim, a grelina, ela estimula a liberação de GHRH para você ter liberação de GH. Então, de fato, você, com análogos de grelina, você tem aumento de IGF-1. O que a galera não se atentou? Primeiro que o IGF-1, ele é lipogênico. Ele não, ele não é lipolítico que nem o GH. Ele é lipogênico. E segundo, que eu vi isso prescrito
pra gente fazendo dieta. Porra, você dá um análogo de grelina com um cara que tá tentando fazer dieta, é pegar um sujeito que tá com uma ferida aberta e tacar álcool em cima. E a Exato. fome vai multiplicar por 1000. Então, o Ibutamoren, que é o MK6777, que o pessoal acha que não, isso é igual GH oral. Não é. Isso daí é análogo de grelina, isso vai te dar uma fome violenta, e a última coisa que você pode querer tomar quando você está querendo emagrecer é um negócio que te dê fome. Peptídeo, aquele GH RP2, que é um fragmento do GH que é usado para estimular a produção de GH, ainda mais esse, porque ele é o que aumenta mais agudamente essa produção. Então, a sensação de fome é enlouquecedora. O cara acabou de comer, ele está com fome ainda, está com o estômago cheio e ele sente fome. E não é uma fome de estômago vazio que você controla, é uma fome cerebral. Ah. E a coisa vira um demônio, né? Esses fármacos, eles foram proibidos, né? Agora, se não me engano, foi em janeiro ou fevereiro que saiu uma portaria na Anvisa proibindo SARMs, né? Um monte de fármacos relacionados a isso. Porque na verdade esses fármacos eles são substâncias controladas, né? Eles são hormônios e eles estavam sendo vendidos como se fosse aspirina. Tá. E aí, E a procedência também, né? exatamente. Agora, tem uma coisa que o pessoal, que aí a gente tem que pontuar, né? A RDC da Anvisa, ela fala sobre, quando ela fala, por exemplo, manipulação, ela fala manipulação no sentido de você transitar com essa medicação, ela passou a ser uma medicação controlada. Então, por exemplo, se você anda por aí com uma testosterona falsificada, você pode comer uma cana aí de até 16 anos por conta de crime contra a saúde pública. E essa manipulação que falam, não é que é proibido você manipular na farmácia com receita médica. É proibido você manipular a substância em relação a transporte, a venda, né, de qualquer forma que seja, sem prescrição. Então é isso daí. Mas isso é uma coisa que precisava fazer. Eu estava tendo muita cagada com peptite SARM, pai. Eu tava pegando menina tomando Ostarina e ficando careca. Nossa. Tá? Pegando menina que tava... E principalmente mulher, né? Eu ainda preciso entender o porquê disso. Mas eu tava pegando, por exemplo, uma menina... Essa semana, eu atendi uma menina que queria emagrecer tomando Ligandrol. Ligandrol, ele é uma medicação que é para dar volume. Então, quando você pega um cara, por exemplo, que está em caquexia, né, que é a indicação desses SARMs, né, o sujeito com câncer e espoliação por neoplasia, ele segura o peso do indivíduo. Agora você imagina uma menina querendo perder peso, tomando negócio para ganhar peso. Sentido zero, né? Isso fica um pouco descontrolado, eu penso, porque a gente tem aí hoje uma mídia que traz um desserviço para a comunidade, né? Outro dia eu estava até falando sobre isso numa das livezinhas lá que eu faço. Então você tem aí gente hoje dizendo que você tem que fazer jejum de 7 dias, né? Então, desde a microbiota do magro, né? Um monte de bobagem que vão saindo, e as pessoas leigas, coitadas, elas vão atrás. E eu até entendo, porque pensa bem, você vai mudar o hábito da menina que é adolescente, que é obesa. Aí você vai falar para ela, olha, você tem que comer menos, você tem que fazer alimentação de 3 em 3 horas, mas olha, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e você vai fazer exercício. Então já começa, ela não vai na academia porque ela é obesa. Então ela vai ter que colocar aquela camisa grandona que vai até o joelho. Então ela já tem vergonha. Aí ela começa a ter fome. Aquela alimentação que você prescreveu já não é suficiente. E ela vê que a coisa não está funcionando. E ela começa a ficar apavorada com isso. Passa um dia, 2, 3, uma semana, e aquele pensamento, pô, eu estou fazendo tudo, mas não adianta, né? Como se fosse em uma semana resolver o problema. E aí tem a parte apelativa, né? Ela sai para medicamento, para fármaco, para um monte de coisa, para ver se ela resolve. E aí que descontrola mais ainda, né? Eu até entendo isso, mas a desinformação é muito grande, né? Esses blogueiros da vida aí são terríveis. Não, o que eu fico assustado é que coisa que a gente sacaneia vira verdade, né? Então, a gente fala, pô, o fulano é tão bom para vender que vende até cocô. Pum, microbiota do magro. Pois é. Meu, o que você acha que você tá comendo? Você tá comendo merda, é isso que você tá comendo. Não tem outra.
E às vezes, assim, eu lembro de uma época quando queria se usar secretagogo de GH para pessoas que tinham nanismo, né? Então a gente está falando de uma doença que precisa tentar, tem que haver uma tentativa de ser tratada, né? E um dos maiores secretagogos do GH era a arginina. Só que crianças que tinham nanismo eram colocadas a nutrição parenteral, né, com arginina, com 40 gramas de arginina. Você tá Então, a louco. criança ficava ali, às vezes, 4 horas tomando soro com arginina Nossa. para ver se aumentava a produção de GH. Só que depois, os caras fazendo tratamento com GH, com nanismo, nunca chegou, ninguém chegou à estatura normal. Então, vê o absurdo, né? Se o cara tomar o GH, ele não consegue reverter a doença, imagina tomando um secretagogo de GH tipo arginina. Quer dizer, é extremamente absurdo isso. E depois isso acabou, né? Não tem jeito. Tinha até um ator da Globo, aquele Ferrugem, que fez um Lembro. tratamento caríssimo com GH, né? Pô, chegou do tamanho do Hulk ele. Pô, Nossa, eu não sabia que o Ferrugem tinha nanismo epifisário. nanismo, Caramba. nanismo. E o mais gozado é que quando você vê o anão, por exemplo, né? Por que o anão é anão? O anão não tem deficiência de GH. Não. Ele tem deficiência de somatostatina, né? E isso foi visto por uma tribo africana chamada Levi-Loran, que era uma geração de anões, né? Mas todos eles com deficiência de somatostatina e o GH normal. Caramba, pá. Tem coisas que as pessoas nem imaginam, né? Elas preferem acreditar naquele expert PhD em BBB. Exatamente. Não, eu sacaneava o pessoal, falava assim, ah, você vai fazer jejum intermitente porque você não faz permanente. Porra, um ano depois tem gente fazendo jejum permanente. Né? Mas é isso que eu falo, ó, faz o jejum permanente que é o melhor, você vai para a cova mais rápido. Mas vai mesmo. E a habilidade sua de fazer qualquer coisa também, né? Então, Agora, um ponto hum, bem interessante, né? A gente está falando dessa via do mTOR, né? Que ela é extremamente eficiente no tecido adiposo, né? E quando você começa a fazer mais exercício, quando você começa a emagrecer, você ativa a outra via, que é a via de degradação, né? A uhum. da MPK e vai embora, né? Você continuando o exercício aeróbio e tal e coisa, você vai aumentando a biogênese mitocondrial, você vai aumentando a oxidação de gordura, e aí pela baixa ingestão calórica, o processo vai demorar, mas vai acontecer. É lento, mas vai acontecer. O grande problema é que as pessoas acham que, então eu posso comer o quanto eu quiser, porque eu estou fazendo o meu aeróbio em jejum, É. né? Pô, lê do engano, né? Tá dando um tiro no pé muito grande, de canhão até. Ué, mas isso pra mim é análogo ao pessoal que faz jejum querendo ganhar massa muscular. Não, aí é complicado, né? O cara quer chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Não, chupar cana, assobiar, andar de bicicleta e trepar, tudo na mesma hora. Pô, escolhe um. Escolhe um. Esse negócio da relação do jejum, eu acho muito gozado, cara. Primeiro que assim, se você falar para mim, olha, eu faço jejum, aí eu vou te perguntar, mas por que você faz jejum? Porque eu sou muçulmano. Uhum. Acabou, cara. Não tem como, eu não vou falar mais nada. É, É um ponto. jejum religioso. Isso aí é um apelo de antes de Cristo, né? Sem problema nenhum. Agora, não, eu faço jejum, eu faço o AEG porque eu quero emagrecer. Ou eu faço o AEG porque eu quero estimular a biogênese mitocondrial. Bom, mas só que quem estimula a biogênese mitocondrial é o exercício. Sim. Por que você vai estar em jejum, né? Então tem um sujeito que me segue, o tal de William, é William Aege. Toda vez que eu abro a live, o cara assim, Aege, o cara já fez. Eu falei, pô, bicho, pô, parece maluco. Aí tem um japonesinho, o Suami, sabe quem é o Sei, Suami? sei, sou. Pô, moleque de 16 anos, rapaz, me ensinou outro dia que era o par. Sabe o que é o par? Eu não sabia. O que é o pá?
Eu também não sabia. É baixar, dar o download lá no para alguma coisa. Upar, que é up, né? Upar. Eu não sabia. Aí esse moleque todo dia fazia jejum aeróbio em jejum. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, faz no estado alimentado, você pode comer uma maçãzinha Fuji se você quiser, mas vai fazer. Aí ele agora parou, né? Bom, bom. Promovi a cabo suame Muito, agora. muito bom. Merecido, merecido. Eu falo pra molecada que, na verdade, eu faço esse aeróbio aqui, eu acordo pra acordar, né? Eu não faço pra emagrecer, tá? Pra emagrecer eu faço dieta, eu treino, outro esquema. Pois é. Mas eu preciso pra dar uma acordadinha, porque eu sei quando, ó, tô com 110 batimentos agora. Liberou catecolamina, minha cabeça já começa a funcionar melhor para aguentar a pauladeira do dia. Até que eu consegui treinar de manhã. Você sabe que eu tinha muita dificuldade de treinar cedo, para muita. Eu ia aquecer lá pelo terceiro exercício. E, pô, puta sensação ruim, né? Parece que eu tô desperdiçando o meu treino, né? Aí, com tentativa e erro, né? Eu descobri que, para mim, é bom fazer esse aeróbiozinho antes, porque aí eu consigo ir. Bom, consigo ir acordado, né? Uhum. Mas eu já não queimo 2, 3 exercícios no começo do treino para aquecer. Eu já estou disposto, então eu consigo progredir de carga, eu consigo resistir mais na repetição. Então, para mim, ele é um aeróbio qualitativo, na verdade, né? Ele melhora minha musculação porque eu já estou ativo, eu já estou funcionando, né? É aquela diferença de, sei lá, é como se eu acordasse 7 da manhã e fosse treinar meio-dia, né? Você está acordadão. Então, quando eu acordo 6 da manhã, faço 1 hora de aeróbio, vou treinar, eu já estou acordadão como se eu tivesse, por exemplo, meio-dia. Aí o treino Uhum. rola, né? Tá, e o pessoal vê assim, o Muzi faz aeróbio em jejum, então é isso que eu vou fazer porque eu quero emagrecer. E aí, Putz, né, danou-se. Ah, por exemplo, eu também, agora, eu há muito tempo que eu treino às 7 da manhã. Então, 7 da manhã em ponto, eu estou na academia e começo o treino, né? E se eu deixar para treinar mais tarde, já não sinto bem. Eu gosto de treinar de manhã. e tá frio aí em Curitiba agora, pai? Ah, teve uns dias aqui que estava 9 graus cara, de manhã. Mas Puta está que delícia. começando o frio, né? Tá Porque a hora. começando? Ah, é verdade. Nossa, eu já tô em julho, pai. Meu Deus do céu. Estamos em maio, calma. Aqui, julho, agosto, tem dia que acorda aqui -2. Puta que pariu. E vai até quando, mais ou menos, assim? Setembro, outubro. Aqui é sempre frio, né? Verão você dorme com 14, 15 graus. Nossa, você sabe que tem um amigo meu que é curitibano, ele me contou uma piada, diz que quando chegou esse negócio de afastamento social, pelo menos 2 metros de distância um pro outro, aí ele falou que chegou em Curitiba e falou, tá bom que eu vou me aproximar desse jeito do outro. Mas você sabe que isso tem uma conotação histórica, né? Não, me conta. É. Isso aí foi uma tese de doutorado que foi defendida na UFSC, que o, Puta o que cara pariu. pesquisou por que o curitibano é antissocial, né? Eu, na verdade, eu nunca tive problema aqui, né? Lógico, ninguém percebe, ninguém nem pergunta se eu sou curitibano por causa do meu sotaque, né? Os caras, pô, você é o que? É carioca, né? Santista, né, Mas, pai? assim, quando a Alemanha invadiu a Polônia, criou um conflito muito grande entre esses dois países. E a maior parte da população que migrou aqui, né, que migrou para o Brasil, eram de poloneses, aqui em Curitiba. Então a gente tem aqui uma população extremamente grande de poloneses e de alemães. E eles não se falavam, né, não Sim. tinha conversa. E a coisa foi progredindo, né? Hoje não é tão acentuada como foi há 40, 50, 60 anos. Mas o motivo real foi esse. Isso gerou uma tese de doutorado. Nossa, eu fico imaginando. Põe num teatro, metade corintiano, metade palmeirense, já a coisa não dá muito Exato. certo. Agora você põe É, polonês e alemão e fala, vai aí, convive. né? Vixe, Maria. E a maioria aqui da população de Curitiba é constituída de poloneses. Caramba, Os velho. Onski, tudo assim. A gente acaba conhecendo mesmo, né?
Papo, vamos voltar para hipertrofia, que eu ainda tenho pergunta para fazer. Bora, bora, bora. A gente falou de leptina, leptina inflamatório, mas o músculo, o meio de comunicação dele é a inflamação, certo? Ex- O que o pessoal confunde muito em relação à inflamação, que faz ter dificuldade para entender essa questão da diferença da inflamação do músculo para a inflamação da gordura? O que os seus alunos, por exemplo, eles têm dificuldade de separar essas coisas? O grande problema é que a inflamação ela começa na gordura, né? Ela começa na membrana da célula. E de um jeito ou de outro, você tem esse processo instalado. Ou seja, se você se tornar obeso, você tem um agente inflamatório instalado cronicamente. Quando você faz o exercício para hipertrofia, o processo ele começa pela inflamação. Porque como a gente tem lá as três hipóteses, né? De dano, de mecanotransdução e estresse metabólico. Isso eu já conversei com o Brad, já conversei com o Stuart, né? E a gente sabe o seguinte, lógico, a mecanotransdução, né, o ato em si de fazer o movimento, é o principal, senão não aconteceria. Quer dizer, pode acontecer se você fizer oclusão vascular. Uhum. O dano é uma coisa que ele vai diminuindo, porque quanto mais esse músculo tiver ajustado ao estresse, quanto mais ele tiver maduro, menos dano vai acontecer. Você tem a redução de um monte de coisas aí, 3-metilhistidina, um monte de coisa. Agora, para acontecer, eu preciso do estresse. Eu preciso gerar esse estresse metabólico. E isso é gerado com o tempo. Tempo de quê? Tempo sob tensão. E aí você vê que quanto tempo você demora para fazer 15 repetições. Né? Vamos supor, você vai agachar com 80%, 70% da carga. Qual é o espaço Exato. temporal do início ao fim? Você vai ver que vai flutuar ali 40 segundos, 45, por aí. Aí eu te pergunto, faz uma comparação. Qual é o tempo hoje da elite de um sujeito que corre os 400 metros? Uns 44 segundos, mais ou menos. Tá aí. Ah, Né? Então, vai combinar, vai coincidir com outros fatores. Você vê que tipo de atividade você tem a maior produção de lactato? 400 metros. Então, uhum. você pega um cara aí de elite, vai fazer em 46. Uma pessoa normal vai fazer a 1 minuto e pouco. Né? E se você for ver, dependendo do que você faz, né, do tipo de exercício que você faz com peso, você está flutuando aí nesse espaço temporal. Então, vai culminar com essa inflamação necessária para começar a ativar essas vias. Elas são ativadas em resposta a isso. E sempre na membrana celular, que ela é composta de fosfolipídios. Né? E aí você tem todo um processo em cascata, né, que vai ativando, você vai degradando um monte de substâncias que existem ali na membrana. Essa inflamação ela acaba abrindo um rombo nessa membrana, você tem um influxo de cálcio muito grande, você aumenta a produção de calpaína e aí você começa a fagocitar um monte de outras proteínas. Né? Em comparação, no mesmo tempo, você tem aí aumento da produção de radical superóxido, aumento da produção de malondialdeído, você tem aumento da produção de leucotrienos, um monte de coisas que vão aumentar em função dessa inflamação. E com isso, você tem um aumento extremamente alto, uma invasão de neutrófilos, né, que vão migrar para lá, e depois dos macrófagos do tipo M1, que são aqueles que vão fagocitar tudo, vão provocar justamente a injúria, né, o dano. Posteriormente, você tem a reparação e a regeneração. Mas qual é o processo inicial? É a inflamação. E no tecido adiposo é a mesma coisa. O senhor Só vai que, repassar isso no curso ou o senhor vai fazer o curso mais específico dessa vez, de hipertrofia? não, eu sempre falo disso. Eu sempre falo. Inflamação é uma coisa que eu sempre vou falar, porque já te contei, né? Eu fui conversar com o cara que é o Papa sobre isso, né? Uhum. Que é o James Tidball, que hoje é um grande amigo meu. E depois de algumas horas, alguns minutos lá
eu falando que nem uma matraca sobre isso, ele virou e falou para mim, você está absolutamente certo. Eu estava orientando o meu com o mestrando e estava com a Ju, né, do lado. Quer dizer, a Ju não entendia o que ele estava falando, só ficava ali, né? Mas a hora que ele falou isso, o meu mestrando arregalou o olho e falou assim, porra, chefe, é assim mesmo? E o Tidball, cara, lê todos os artigos que ele escreveu, é tudo sobre inflamação, injúria muscular, reparação, e foi o caminho, né, que eu trilhei desde o mestrado. Né? Eu li tudo que ele escreveu, eu falei, bom, é esse cara que eu vou conversar. E saí de lá muito feliz, né? Porque ele falou, é isso mesmo que acontece, né? De uma forma ou de outra. Opa, e deve ser bastante trabalho relacionado a isso, né? Opa! Quantos anos de trabalho relacionado a isso de publicação? Já deve ter uns 20 anos? Ah, até mais, viu? Até mais. Tanto assim que o dia que eu fiz a live com o Stu, falando sobre esses mecanismos, eu falei, ó, Stu, a gente vai falar sobre coisas que nós concordamos pelo menos 99%. Porque tem esse detalhe aqui da inflamação que talvez a gente discorde sobre isso. Mas ele falou assim, não discordo, é isso aí mesmo que acontece. Tá? Bom, então foi 100%, não teve nem chance. Ele dá um peso maior para a mecanotransdução. Né? Mas aí eu falei para ele, mas com a mecanotransdução é inevitável que isso aconteça. E isso vai acontecer. Né? Eu tinha a sensação que o Brad ele dava um peso maior para a mecanotransdução, pai. Também. Que quando ele faz aquela pirâmide dele do estímulo, né, a base, a sensação que eu tenho é a mecanotransdução. Né? Mas aí, qual foi o argumento que quando eu conversei com o Brad, eu usei? Então falou, você acha que é mecanotransdução? Então nós vamos fazer oclusão do músculo. O que vai acontecer quando você provoca isquemia? Inflamação. Verdade. Então você tem um trabalho aí que eu digo que é um trabalho nojento. Né? Dá vontade de você tacar fogo. Que o primeiro autor é um japonês chamado Abe. Os caras fizeram um experimento na esteira, né? Andando na esteira. Então eles ocluíram uma perna e deixaram a outra normal. Né? E foram 21 semanas. O cara andava... virou um saci. O cara andava 2 minutos e tinha um intervalo de 1. Foi fazendo isso. O que os caras viram? Que a perna que estava ocluída teve aumento de força e teve hipertrofia. Sem agachar, sem fazer extensão, sem fazer flexão, sem fazer nada. Só caminhando. Caminhando na esteira com uma inclinação pouquinha, né? Mas a própria oclusão vascular provocou isso. Acionou todos os mecanismos. E aí eu falei, aí, Brad, e aí, o que você me fala agora? Ninguém agachou, ninguém flexionou, ninguém fez nada. E aconteceu. Isso foi um truque científico, hein? É verdade. Ele nem quis pedir 6. Falou, não, deixa aí, truque, então tá bom, vai, cai. E quando que vai ser esse... já conhece esse mecanismo, né? Então ele já vai falar mais malandro, né? Falar nisso, eu tô com uma passagem comprada porque eu preciso ir dar uns tapas naquele lourinho lá no Canadá. Porque eu não esqueci que vocês falaram que eu comecei o meu PhD em 1950 e poucos. Eu não esqueci. Não foi eu que falei isso, foi ele que falou. Eu falei, ó, vai sobrar pra tu. Ele, não vai não. Eu falei, Aí depois ele falou, tô brincando. Eu falei, mas comigo não brinca, eu vou lá dar uns tapas nele. Parece do colégio. Não, é brincadeira. Agora já foi. Peraí que eu vou te falar disso. E quando que vai ser o curso de hipertrofia, Paps? Olha, o curso de hipertrofia que você diz é o qual? Da universidade, aquele que você deu a primeira aula? Não, aquele do senhor que o senhor anunciou esses dias. Então. Antes desse vai acontecer de bioquímica, que eu estou programando para julho. Então vai ser bioquímica do exercício do macro ao micro-universo. Então eu vou começar o curso há 13,5 bilhões de anos, né? Quando começou o Big Bang, com aquela poeira cósmica, onde já se existiam as partículas, aminoácidos, glicose, ácidos graxos, ferro, zinco, tudo mais. O curso começa aí.
E aí ele vem até entrar dentro da célula. Por isso que eu chamo do macro ao micro-universo. Então vai ter um pouco de astrobiologia no começo, Que até massa. entrar na bioquímica da celular e a molecular. Esse vai ser julho? Esse é julho. Aí depois para frente eu vou reeditar o de hipertrofia. E tá na tua bio para o pessoal conhecer? Tá. Não, não tá ainda, porque eu estou esperando o pessoal da Plenitude fazer o pôster, né, o folder, e aí depois eu já Hum, começo a fazer propaganda. Agora, me o que a avisa que gente eu... vai reiniciar em agosto é a especialização em treinamento de força e hipertrofia. Ah, que legal. Lembra que você deu o Sim, sim. primeiro módulo comigo, e aí veio a pandemia, parou tudo. Puta, é verdade. Fechou a universidade. E vai recomeçar em agosto mesmo? Agosto, dia 14 de agosto começa. Bom, Aí então você já já está na vou, bio, o pessoal pode ir lá no Linktree. bom, então já vou preparar para comer churrasco no dia. Vai fazer aquele esquema, a gente janta japonês e almoça churrasco. Tranquilamente, tranquilamente. Mas, ó, dessa vez, vê se você vem na sexta mais cedo, para a gente poder comer sossegado, né? Que os caras Não, é estavam tirando a verdade. gente do restaurante, lembra? Varrendo Só tava nosso nós pé, dois pai. lá. Varrendo nosso pé literalmente, praticamente. Ah, mas foi bom. Ó, ficamos com um restaurante só para nós, né? Só para nós. Comemos até quase explodir. Eu vou falar pra você, eu O... jiboiei aquela noite. Outra coisa, antes que eu esqueça, é o Wayne, né? Que é o mês que vem, Ah, é verdade. Dia 19? dia 19 de junho, que vai ser junto com o lançamento do meu livro que você faz a apresentação. Lembra disso? Sim, senhor. Né? E sabe o que eu estava querendo fazer? Vamos Hum, fazer um cupom MUSE para dar porra, um vamos? desconto pro pessoal, Mas lógico. A né? hora que o senhor mandar, já libera pra galera aqui. Então vamos fazer Tem... cupom MUSE, 25% de desconto. Opa, tá bom, hein? Pô, tá excelente. Tá na pré-venda já? Já está no lote, no segundo lote, daqui a pouco vai pro terceiro. Caramba, pai. Então tem que passar isso pro pessoal logo, né? É. Cupom MUSE, 25% de desconto. Imperdível, melhor evento do ano esse. Pô, esses moleques estão ganhando muito presente. Eu queria ter isso Pois na época que é. eu estudei, caramba. Pô, você sabe que outro dia apareceu um maluco me enchendo o saco, né? Eu até Hum, que eu ando bem paciente. O cara me enchendo o saco porque eu cobrava os meus cursos. Eu estava fazendo propaganda do curso de suplementação e o cara, pô, general, cobra o curso. Falei, pô, meu, tu tá maluco? Né? Porra, lógico que eu cobro o curso. Aí outro dia, que eu até te convidei para assistir a aula do Scott sobre uhum. creatina. Sim, sim, Cara, sim. foi uma aula de quase 1 hora e meia que Puta eu que dei para legal. todo mundo de graça. Né? A aula foi na minha disciplina de pós-graduação. Para os meus alunos, eu convidei a turma do Lancha também, convidei o Lancha, Uhum. ele apareceu lá tal. A Rebeca estava lá. Hum. E abri a live para todo mundo assistir. Aí eu ainda falei, ó, tá vendo aí, ô malandro? Você fala que eu cobro os cursos, tô te dando informação aqui. Você está fazendo um curso com um pesquisador canadense de grátis, né? Eu costumava falar que de grátis até injeção na testa, né? Aí Pois meu é. irmão é dermato, ele foi fazer botox em mim e cobrou. Aí fudeu. É caro a injeção na testa, viu, Papos? Puta merda. Caro pra caralho. Bom, vou treinar então. Eu também. Eu também. Vou correndo para academia treinar. Pai, Como obrigado que da vai treinar companhia hoje? hoje. Hoje é peitoral. Vou fazer. Eu começo com supino reto, aí eu faço progressão de carga, aí depois eu vou para. Eu faço um flyer no cabo com uma máquina de canadense, né? Então o curso da máquina é meio para baixo, né? Aí depois eu faço uma máquina de inclinado junto com o desenvolvimento, e aí eu parto para deltoide. E aí no final de deltoide eu costumo fazer um bícepsinho de lei, e aí eu subo, porque agora eu já voltei a treinar bíceps, né? Eu Aham. não tô com a carga total, mas pelo menos tem aquela sensação de contrair, né? Que é, tá louco, é esquisito ficar sem treinar, viu? Pai do céu, estranho Hoje eu vou demais. treinar só posterior. Vai ser um treino longo, só para posterior, porque te falei, né? Tô com condropatia. Sim, Quarta-feira eu fiz ressonância, fiz raio-x e o laudo sai hoje. Daqui a pouco eu vou até acessar aí, mais tarde, vou acessar a internet para ver.
Uhum. Eu fui num médico aqui em Curitiba, não sei se você conhece, é o Lúcio Enderlum. Não Ele conheço. foi médico do coxa, é ortopedista, né? E já ele que tinha diagnosticado uma lesão que eu tive no ombro há uns 7 anos. E aí eu fui lá falar com ele, ele falou, ó, o que foi, não tem como voltar, né? Mas Que vamos tratar delícia. aí, vamos amenizar esse sintoma, essa inflamação, e vamos ver se a gente faz uma aplicação de ácido hialurônico, né, para ver se melhora o sintoma, para você pelo menos voltar a fazer o que você fazia. É. Aí ele falou assim para mim, você treina com carga pesada? Eu falei, olha, Não, costumava fazer leg press com 550 quilos. O cara falou assim, falei, ué, pô, tô velho, mas não tô morto, pô. pelo amor de Deus, não dá. Sabe que ácido hialurônico de peso molecular alto é melhor, eu acho melhor para o joelho. Então depois eu passo para o senhor. Tem um produto israelense que é um ácido hialurônico de alto peso, né? O peso molecular do ácido hialurônico, ele meio que te dá aquilo que você quer. Então, o de alto peso, ele assenta na articulação, ele faz que nem um colchãozinho, né? Então, no joelho é muito legal. Agora, quando você pega ombro, cotovelo, aí é melhor um de médio, baixo peso, porque se você fizer um de alto peso no ombro, por exemplo, né? Ele vai assentar no recesso axilar, né? Ele vai ficar todo embaixo. Então a gente faz um de baixo peso, porque ele fica meio espalhado na articulação. Esse que é o objetivo. Mas Pelo depois o menos senhor me chama que esse eu passo o senhor que anti-inflamatório eu que eu uso. comecei a tomar já não tá doendo para subir e descer a escada, que era uma coisa que estava me incomodando, né? Sabe que aqui em casa, né, para vir pro Tem. quarto, para ir lá pro ar, tem que subir escada, tem jeito. Então me incomodava muito, agora já não tá mais. Ah, isso é bom. Isso é ótimo, aliás. Já eu já começo a arriscar agachar. É, mas é assim, progressão. É. É o que tem que fazer. Parço, obrigado da companhia. Obrigado eu. É sempre um prazer, né? Não, prazer todo meu. A gente vai se falando então, mais tarde a gente se fala, você me conta o resultado da ressonância. E depois vamos ver o cupom músico pro pessoal ter o descontinho deles. Vamos ver o que música, né? Vamos ver se esses meninos merecem, né? Acho que sim, eles são bom. É tudo boa gente, né? Então, tudo de boa na gente. É, Tudo isso na é verdade. gente. Paps, beijo, bom dia. Bom dia, filhão. As ordens aqui. Galera, tamo indo. Beijo pra vocês. Com Deus aí. Sucesso, esforço. Não tem Aí, segredo, bora né, treinar. pai? Bora treinar. Tem segredo não, né, pai? Não. Pela dor.